Olá, pessoal do nono ano. Espero que vocês estejam bem e protegidos aí, guardados. Vocês, seus familiares, todos também estejam muito bem durante esses dias aí de reclusão por causa da pandemia do Covid-19. Mas nossa oração é que vocês estejam bem e eu espero também que vocês estejam se adaptando a esse nosso novo sistema aí de estudos à distância por enquanto, até que nós voltemos à nossa rotina normal. O contato pessoal é muito melhor, as aulas, né, físicas certamente também são bem melhores. Mas hoje nós vamos aqui começar esta semana, na verdade, aí o segundo bimestre na escola. E eu queria deixar algumas orientações para vocês. No nosso segundo bimestre, nós vamos dividir em 3 ciclos. O primeiro ciclo começa essa semana, são 3 semanas aí para o primeiro ciclo, né? E vocês vão estudar comigo os regimes totalitários, o capítulo 5 do livro de vocês. Nós pulamos o capítulo 4, na verdade, não porque a gente já não vai estudar mesmo eles, mas nós já estudamos ano passado. O capítulo 4 é assunto do ano passado, nós estudamos ali o início da República no Brasil. Esse assunto veio do ano passado. Bom, então eu preferi seguir a linha, né, que nós estávamos na Europa, estudando crise, mundo, né, de verdade, crise de 1929, os reflexos sobre o mundo, e agora vamos para os regimes totalitários que acontecem na Europa aqui. Então, gente, eu queria deixar algumas orientações para vocês. Que orientações que vocês precisam ter aqui para essa semana? Lógico que vocês já estão assistindo ao vídeo aula, isso quer dizer que vocês já baixaram o vídeo aula, que seria o primeiro passo esta semana. Junto com o vídeo aula, você também vai ter ali uma apresentação em PowerPoint, que você pode baixar para acompanhar melhor as aulas aí comigo aqui com vocês. Bom, segunda coisa, depois de assistir esse vídeo aula, você vai fazer um breve resumo das principais ideias desta aula, como se fosse um mapa mental das principais ideias desta aula aqui. Em seguida, vai ler as páginas 124 a 128 do nosso livro, capítulo 5, e responder posteriormente as páginas 129 e 130 do nosso livro, que são as atividades concernentes à matéria que vamos dar aqui para vocês. Tá bom? Quinta-feira eu vou estar corrigindo ah, essas atividades das páginas 129 e 130 com vocês. Postarei, então, no material de apoio, a correção dessas atividades. Certo, gente? Então, vamos lá. Regimes totalitários. Vamos falar um pouquinho a respeito desses regimes totalitários que surgem na Europa. Aí está uma definição que eu retirei do site História do Mundo. Eu achei essa definição muito boa, por isso eu coloquei para vocês aqui. A definição é o seguinte: é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação. Veja agora aqui. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública ou privada por meio de um governo abertamente autoritário. Note aqui, gente, daí que vem o nome, totalitarismo. É um controle total de todos os aspectos da vida pública e privada das pessoas que estão debaixo deste regime totalitário. Então, por isso o nome totalitarismo. Legal? Então, vamos em frente. Gente, são verdadeiras ditaduras, né? Em que a imprensa ela é controlada e às vezes ela é empregada também para fazer propaganda maciça do governo. Os sindicatos não podem ser abertos, né? Greves são proibidas, os adversários do regime são perseguidos, mortos muitas vezes até. Aconteceu isso também no passado aí. Em especial até artistas e intelectuais que são perseguidos. A imagem que vocês estão tendo aí nesse slide é a imagem da ditadura militar no Brasil, que corresponde aos regimes totalitários. Porém, vai nos ajudar a entender que também são ditaduras, como foi a ditadura militar em 1964, a partir de 1964 no nosso país. Os principais regimes totalitários, a gente vai estudar aqui com vocês, são os seguintes: o fascismo, que aconteceu na Itália, sob a liderança de Mussolini; o nazismo, na Alemanha, sob a liderança de Hitler; o franquismo,
na Espanha, sob a liderança do general Franco, e o stalinismo na extinta União Soviética, sob a liderança de Stalin. Nós já estudamos o stalinismo quando falamos sobre a Revolução Russa, lembrando que Stalin foi aquele que sucedeu a Lenin no poder e formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob um regime extremamente rígido, um regime totalitarista também. Bom, nós vamos estudar especialmente esses três aí, fascismo, nazismo e franquismo. Nós vamos ver o que esses regimes totalitaristas eles defendem e o que eles não defendem. Primeiramente, a gente vai ver o que eles rejeitam, o que eles não gostam. Para eles, tudo que enfraquece o grupo não é aprovado. Então, a gente vai ver aqui. Eles, então, os elementos que são rejeitados pelos regimes totalitaristas. Tudo que enfraquece o grupo. Tudo. Né? Primeiramente, a democracia. Para eles, a democracia não consegue guardar os interesses da pátria. É o que eles dizem, né? Porque cada um vai fazer a vontade da maioria, então, às vezes, não é, nem sempre eles acreditam que isso é o melhor. Segundo, eles também rejeitam o individualismo. O homem só vai adquirir valor enquanto ele parte de integrante do grupo. Logicamente, né? Se você rejeita tudo que é contrário ao grupo, o individualismo ele não vai ser aceito por eles. Também eles não aceitam, eles rejeitam o liberalismo, porque também enfraquece o princípio maior que é o grupo. As pessoas liberais são também mais individualistas. Então, por isso, para eles, isso é prejudicial ao grupo. Outra coisa que rejeitam, o marxismo. Importante aqui, quero deixar uma coisa bem clara para vocês, esses regimes totalitaristas, eles não são regimes de esquerda, são regimes de extrema direita. São justamente bem o contrário dos regimes esquerdistas. O único regime de esquerda aqui que nós temos dentro desses regimes totalitaristas é o stalinismo, bom, que segue uma linha socialista. Mas os outros não, eles são regimes de extrema direita. E tem como fundo, porque o seguinte, os marxistas, eles têm como fundamento o regime da luta de classes. E isto, para eles, proporciona o enfraquecimento do grupo, certo? Então, os regimes totalitários não aceitam o marxismo. Eles são regimes de extrema direita, certo? Continuando, então, o racionalismo é a outra coisa que rejeita. O intelectualismo é visto como algo nocivo, desagregador, algo que realmente não é bom para o grupo. É até interessante isso aqui, gente. Alguém disse, antes de começar esses regimes totalitaristas, uns 60, 70 anos antes, eles disseram o seguinte, o intelectual, ele diz assim, que o povo que queima livros não demorará a queimar pessoas. Há alguns anos à frente, o regime nazista, 1932 para frente, começa a queimar livros que eram contrários, que eles achavam que eram subversivos, e livros que poderiam trazer algum mal para a nação alemã. Não demorou muito, os nazistas começaram a queimar pessoas nos campos de extermínio mais à frente ali. Então, é interessante que isso, infelizmente, aconteceu. Os regimes totalitários, eles rejeitam, então, o racionalismo. Mas, por outro lado, eles defendem o quê? Então, veja bem, o nacionalismo. Defendem e até exagerado. É tudo que aumenta a questão do grupo, tudo que chega a exaltar o grupo é bom. Então, o nacionalismo é uma coisa. Chega-se até o culto e mitificação da nação. A nação é o bem mais importante. E Hitler soube fazer muito bem isso na Alemanha. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Stalin também na União Soviética, na União Soviética, e Mussolini também na Itália. Né? O expansionismo. Eles defendem o expansionismo, então as fronteiras elas devem ser alargadas, pois deve-se criar um espaço vital. Ou seja, o que é espaço vital? Uma grande nação precisa de um grande espaço, precisa ampliar as suas fronteiras. E foi isso que motivou o início da Segunda Guerra Mundial. O militarismo, que é talvez um órgão que mais enfatiza realmente o grupo, são os militares. E aqui, logicamente, passa a ser um sinônimo justamente dessa cooperação de grupo, reforça os laços entre o poder econômico e militar, justamente ajudando a enfatizar os laços do grupo.
Submissão de todos ao Estado. Todos devem se tornar nulos em prol do Estado. O Estado é que deve ser forte, inquestionável. Tá? Também eles defendem a segregação, uma segregação racial, porque é preciso para eles, que dizem eles, né, purificar o elemento nacional de qualquer contaminação. E foi isso que motivou Hitler a perseguir pessoas como ciganos, como os judeus, negros, entre outros. E isso acontece também em outros regimes totalitaristas. Ah, culto ao chefe. O chefe se torna um líder, um Führer, como dizia, né, na Alemanha para Hitler, ou Duce, como dizia para os Duce, né, como diziam para os italianos, o Mussolini. Então é um líder, é um guia, ele é um conselheiro. E para eles, ele preserva essa integridade nacional. Então é um culto ao chefe. E também o unipartidarismo. O pluripartidarismo vai desagregar, vai desagregar. Então, o que precisa é ter um único partido para assim ter uma linha única. Aí vocês veem algumas imagens a respeito desses regimes totalitaristas. Esse é um dos discursos de Hitler. Note aí a militarização proposta aí por Hitler aí em 1936. Estão escutando ali o discurso do Hitler. Bom, os regimes totalitaristas, eles ascenderam, subiram ao poder numa época de crise da democracia. Alguns fatores levaram a essa ascensão dos regimes totalitaristas. E o principal foi a crise de 1929. A crise da democracia de 1929, que tivemos no passado, ali, anteriormente, ela ajudou muito a fortalecer isso, porque esses regimes surgiram como, vamos dizer assim, salvadores da pátria, para tentar, né, solucionar as crises econômicas que os países, como Itália, como a Alemanha, passaram depois da Primeira Guerra Mundial. E não conseguiam solucionar essas crises até que esses regimes totalitaristas vieram como os salvadores da pátria. Né? E, e com isso também há no mundo um fortalecimento muito grande do nacionalismo. E é nesse contexto que surgem os regimes totalitários. A gente vai falar inicialmente aqui para vocês hoje do fascismo, que começa a partir de 1922. Em ordem cronológica, é o primeiro regime totalitarista. O Mussolini, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, né, pela Itália, ele vai ser ganho às ideias. Primeiramente, ele foi ganho às ideias socialistas, mas acabou rejeitando essas ideias porque acreditava que realmente elas estavam enfraquecendo o bem maior que seria a nação. E ele passa a adquirir as ideias nacionalistas, ultranacionalistas, e, e cria um partido chamado Partido Fascista. Esse partido fascista queria reviver os tempos de glória romana. Acreditava então na volta do grande Império Romano. E o partido vai crescendo em meio a uma crise generalizada na Itália. E em 1922 eles realizam uma marcha sobre Roma, que era uma marcha para tentar depor o imperador, o Victor Emanuel. E isso vai acontecer. Eles levantam mais de 50 mil pessoas e vão a essa marcha. Você vê essa imagem ao lado ali que representa justamente essa marcha sobre Roma. E o Victor Emanuel, ele acaba sendo destituído, ele resolve largar o poder mesmo e apoia Mussolini como chefe de governo. Eles ficaram conhecidos como camisas negras, certo? Um dos grandes realizações deles foi a Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, que foi muito bem elaborada ao ponto da Itália começar uma recuperação econômica grande a partir de 1923, 24. A Itália realmente recupera-se bem nesse sentido aqui. Eles eram levados por lemas. Um dos principais lemas do fascismo é esse aí que vocês têm aí nessa imagem. O credere obedire e combater, que significa crer, obedecer e combater. São lemas militares, lemas que vão levar eles a ficarem muito ligados à nação. Né? São jargões que são lançados para que as pessoas possam aceitar melhor esses regimes aí. Aí está uma imagem da marcha sobre Roma, que, né, fez com que Mussolini entrasse no poder.
e Vítor Emanuel acabasse sendo destituído do trono e apoiasse Mussolini como chefe de governo. A Itália ela vai ter boas realizações, entre elas vai ser, na frente a gente vai falar lá, o crescimento econômico, mas, por outro lado, o fascismo foi extremamente rígido. Uma das coisas aí que você pode perceber nessa imagem aí na frente é que é uma ditadura muito violenta. Alguns acreditam até mais violenta que o nazismo. Eles eram caracterizados por fraude nas eleições, perseguição ferrenha aos intelectuais, entre eles, por exemplo, esse exemplo aí do o jovem filósofo Antônio Gramsci, que foi vítima da ditadura de Mussolini, acabou morto justamente durante o período aqui da ditadura de Mussolini. Se não me engano, 1925 ou 26 é que o Gramsci vai ser executado, porque combatia as ideias do Mussolini. Mussolini vai ter o apoio da Igreja a partir de 1929, quando ele assina o Tratado de Latrão, que formaliza a existência do que nós conhecemos hoje pelo Estado do Vaticano, né? E você vê Mussolini junto com o cardeal Gasparia assinando esse Tratado de Latrão, que forma o que nós conhecemos pelo Vaticano. E esta última imagem seria justamente a imagem do atual Estado do Vaticano, a Praça de São Pedro ali na frente, e uma imagem que realmente representa o Estado do Vaticano que foi formado sob a ajuda de Mussolini. Mussolini será um líder importante que vai apoiar também as práticas de um outro líder europeu que será Hitler, na tentativa de expandir durante o século, da década de 1940, começando o que nós conhecemos por Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar mais à frente sobre Mussolini, mas a gente vai parar a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês estejam compreendendo bem a matéria e qualquer coisa podem tirar as dúvidas comigo. Grande abraço para vocês, até mais.